Em fevereiro de 2022, a Rússia, sob o comando de Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra que já dura 3 anos. Além do rastro de mortes e destruição, o conflito ficou marcado pela disputa de narrativas entre o líder do Kremlin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A justificativa para a guerra, pelo lado russo, é o discurso da unidade entre os dois povos, uma vez que ambos os países fizeram parte da União Soviética, que durou até 1991. Na prática, Putin se mostrava preocupado com as negociações da Ucrânia para fazer parte da OTAN, a organização sob influência dos Estados Unidos, afetando a soberania russa no leste europeu. O ex-ator de comédia Zelensky ascendeu ao governo ucraniano, mostrando alinhamento à política de dominação dos Estados Unidos e afrontando a influência russa. 3 anos depois do início do conflito, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta negociar o fim da guerra diretamente com Putin, excluindo tanto a Europa quanto a própria Ucrânia do acordo. A articulação entre Estados Unidos e Rússia pode significar uma aliança na nova ordem mundial e também sucatear as relações com a União Europeia. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, nós vamos nos aprofundar e analisar um tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o jornalista e escritor José Arbex Júnior. Oi, Arbex, é um prazer receber você aqui no Em Detalhes. Seja bem-vindo. Oi, Roberto, o prazer é meu, a honra é minha. Espero que a gente tenha uma boa conversa hoje. Tenho certeza que sim, Arbex. Vamos lá. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, eles conversaram, pelo telefone e concordaram em iniciar imediatamente as negociações pelo fim do conflito. Dessa forma, então, Trump fez um aceno de reconstrução das pontes entre Washington e Moscou. Agora, para quem diz que gostaria de anexar o Canadá, anexar a Groenlândia, fica complicado, a gente comprar a simples ideia de que ele quer paz na região. E aí eu te pergunto, qual seria, então, o motivo por trás desse aceno, de Trump para Putin? Bom, Roberto, para explicar isso direito, eu acho que vou ter que me alongar um pouquinho nessa parte da resposta, porque, na verdade, o Trump, para utilizar uma metáfora médica, ele não é a doença, ele é um sintoma. O Trump é o sintoma do quê? É um sintoma de uma profunda crise que hoje os Estados Unidos estão enfrentando. Mas uma crise, assim, sem precedentes. O que é que causou essa crise? Essa crise tem sua origem no fato de que, durante todo o pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos dominaram, controlaram completamente primeiro o mercado ocidental, quando havia a União Soviética, e depois que a União Soviética acabou, em 1991, os Estados Unidos passaram a controlar totalmente o mercado global de tudo. Os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial de todos os países do mundo, era o principal exportador, era o principal importador, era o dono da moeda fiduciária, da moeda lastro, o dólar, ou seja, tinha a faca e o queijo na mão. Ele governou de uma forma incontrastável, sem concorrência, sem competição, ele mandava em tudo. E mandava, inclusive, militarmente, porque a OTAN nada mais é do que uma projeção do poder dos Estados Unidos no solo europeu. Quer dizer, hoje a Alemanha, até hoje, é um país militarmente ocupado pelos Estados Unidos. São 230 bases militares dos Estados Unidos na Alemanha. O Japão é um país militarmente ocupado pelos Estados Unidos. A Coreia é militarmente ocupada pelos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos, durante todo esse tempo, governou com um poder incontrastável. Só que isso gerou uma complicação. Eu fui analisar outro dia os dados do mundo do trabalho nos Estados Unidos, para entender o que a população estadunidense está sentindo hoje, os trabalhadores. E lá tem um instituto que chama Economy Policy Institute, o Instituto de Economia Política, EPI. Segundo os dados do EPI, que é uma espécie de DIESE, é uma espécie de
de analisador do mundo do trabalho e dos sindicatos, etc. E tal. Segundo os dados do EPI, que são respeitados pelas grandes universidades dos Estados Unidos, é fonte de referência, o poder de compra do trabalhador dos Estados Unidos, o poder de compra, está congelado desde 1978. Atenção para isso. Desde 1978, o poder de compra está congelado. O que é que significa isso? Significa que todo ganho de produtividade que as empresas conquistaram com novas tecnologias, robotização, inteligência artificial, todo o ganho que teve, nada disso foi repassado para os trabalhadores. Quem que ficou com o lucro? Quem que ficou com a grana toda? Os 10% mais ricos da sociedade dos Estados Unidos, que tiveram seus rendimentos multiplicados por 5 nesses anos. Quer dizer, então isso aumentou tremendamente a desigualdade social e a disparidade do modo de vida nos Estados Unidos, mas aumentou de um jeito brutal. Assim, é um negócio inimaginável. E, além disso, desemprego, falta de perspectiva de futuro, falta daquela sensação que fazia parte do American Dream, do sonho americano, que era a próxima geração vai viver melhor do que a geração atual. Isso acabou. Por quê? Porque as fábricas foram desmanteladas. E aí começa o problema. Quer dizer, aí que começa a se entender o que é o Trump hoje. Por que as fábricas foram desmanteladas? Lembra que eu falei do salário de 1978 foi congelado? Uhum. O ganho, o poder de compra foi congelado? Em 79, nós temos uma frase da Margaret Thatcher, aquela doce e meiga senhora, que dizia: não existem sociedades, só existem indivíduos e seus interesses privados. Então acabou esse negócio de justiça social, equilíbrio social, Justiça distribuição social, de renda. esquece. Acabou. Uhum. Isso aí não existe. Em 1980 veio o Reagan e criou a sistemática de impostos, que até hoje está em vigor nos Estados Unidos, cada vez mais em vigor, que é diminuir o imposto dos ricos e aumentar o imposto dos pobres. E a globalização. O que é a globalização? Vamos acabar com a regulamentação de importações, exportações, vale tudo. Vale tudo para ganhar, para assambarcar o comércio mundial. Com isso que aconteceu, você, Roberta, vai abrir uma fábrica nos Estados Unidos. Você vai mexer na grana que você tem embaixo do teu colchão e vai falar: eu vou investir essa grana para abrir uma fábrica nos Estados Unidos. Só que aí, Roberta, você vai enfrentar um problema. Se você quiser empregar trabalhadores dos Estados Unidos, na tua fábrica, nos Estados Unidos, você vai ter que pagar para eles algo como mais ou menos $15 por hora de trabalho, que é mais ou menos o que as fábricas estavam praticando nos Estados Unidos, esse salário. Além disso, você vai ter que enfrentar a legislação ambiental, você vai ter que enfrentar uma competição dura dentro dos próprios Estados Unidos, você vai ter que enfrentar trabalhadores organizados lá dentro dos Estados Unidos, e etc, etc, etc. Uma série de problemas que vão encarecer o teu produto. Qual é a ideia? Já que está tudo desregulamentado, já que não tem mais regra nenhuma, eu vou catar a minha fábrica, você, Roberta, vai catar a tua fábrica, e não vai fazer a fábrica nos Estados Unidos. Você vai fazer no México. Você vai fazer... No Vietnã. No Vietnã. Você vai fazer em algum canto onde você não vai pagar $15. Você vai pagar $5, se tanto. Você não vai ter legislação ambiental. Você vai poder usar os teus dólares para comprar juiz, deputado, senador, até o presidente da República. Então, com isso, você vai começar a produzir em outro país, a um preço muito mais barato, você vai acumular muito mais riqueza, mas, em compensação, nos Estados Unidos não tem mais fábrica. Quer dizer, isso foi destruindo o tecido produtivo dos Estados Unidos. O Trump representa aquela fração de proprietários industriais dos Estados Unidos que querem retomar os Estados Unidos como uma potência industrial, em oposição, em disputa com a globalização e com o capital financeiro que passou a dominar totalmente a economia. O Elon Musk, o Zuckerberg, esses caras que passaram a dominar completamente o sistema econômico global. O Bannon, que é um assessor do Trump, ele representa muito mais esse setor industrial, esse setor mais tradicional,
em oposição ao Elon Musk. Tanto que o Bannon e o Elon Musk não se bicam. Eles têm conflitos entre eles muito sérios. Mas o Trump representa isso. Então, agora os Estados Unidos estão nesse problema. Eles querem reindustrializar o país. Mas da onde surgiu a necessidade tão premente de reindustrializar os Estados Unidos? Por que ela surgiu agora e não antes? Porque agora tem uma pedra no sapato dos Estados Unidos, que se chama China. Quer dizer, lembra que eu falei para você que depois do pós-guerra, a economia estava completamente dominada pelos Estados Unidos, todos os sistemas de troca estavam dominados pelos Estados Unidos, todo o sistema financeiro estava dominado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a principal potência econômica do mundo. Não é mais. Agora é a China. Quando é que foi soado o alarme? 2013. Por que eu aponto o ano 2013? Porque nesse ano o dirigente chinês Xi Jinping anunciou um negócio que chama Nova Rota da Seda. O que é a Nova Rota da Seda? É a unificação dos mercados europeu e asiático num todo jurídico, num todo comercial, uma vasta região de trocas que seria interligada por gasodutos, petrodutos, ferrovias, hidrovias, vias de comércio de todo tipo, aeroportos, portos, e toda essa região dinamizada pelas economias locais, sem a participação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram dispensáveis. A Nova Rota da Seda está a pleno vapor. Pra você ter uma ideia, no ano 2000, a China tinha investido na África 10 bilhões de dólares. 10. Sabe quanto que está investindo na África hoje? 200 bilhões de dólares. Dos 54 países da África, 53 fazem parte da Nova Rota da Seda. Imagina isso. Dos 54 países da África, 53 fazem parte da Rota da Seda. Podemos falar que é o continente todo, né? Todo. Só a Suazilândia, a antiga Suazilândia, que não faz parte. 20 países da América Latina fazem parte da Nova Rota da Seda. Quer dizer, com isso, a China assumiu um lugar que antes era dos Estados Unidos. Hoje, o principal parceiro comercial da imensa maioria dos países do mundo é a China. O principal parceiro comercial. O principal parceiro comercial do Brasil, China. O principal parceiro comercial do Peru, China. O principal parceiro comercial do Chile, China. O principal parceiro do mundo inteiro. É a China. Bom, os caras lá nos Estados Unidos estão entrando em pânico. Porque desmantelaram a própria indústria. Partiram para o mercado mundial que eles dominavam. E de repente não dominam mais, o que sobrou para eles? Os caras estão em pânico. É por isso que eles estão dizendo o seguinte: nós não queremos mais saber de globalização, é isso que o Trump representa. Nós não queremos mais saber de globalização, não queremos mais saber de União Europeia, não queremos mais saber de ONU, não queremos mais saber de aliança, não queremos saber de porcaria nenhuma, nós queremos nossos interesses. É por isso que ele assume essa retórica absolutamente nacionalista, demencial, que fala em anexar o Canadá, anexar o México, anexar o Panamá, anexar a Groenlândia. Quer dizer, o cara pirou. Mas é uma piração que tem uma lógica, tem uma racionalidade nisso aí. Ele representa esses setores da economia dos Estados Unidos que se opõem frontalmente à estratégia da globalização e do globalismo. A Ucrânia. Nesse contexto, a guerra na Ucrânia não fazia mais nenhum sentido para o Trump e para esse setor da burguesia, porque ela não tá contribuindo em nada para fortalecer os setores produtivos dos Estados Unidos. Muito pelo contrário, né? Os Estados Unidos estavam colocando muito dinheiro para a Ucrânia, no caso, né? Na guerra contra a Rússia. Para a Ucrânia, sem o retorno que esses setores da burguesia querem hoje. Eles não querem para amanhã o retorno, eles querem já. Eles precisam industrializar o país. Por isso a demência do Trump querer fazer guerra de tarifa já e etc e tal. Yerbex, eu entendi a questão dos Estados Unidos pararem, né, de investir em armamentos, principalmente para a Ucrânia. Agora, economicamente falando, qual é a vantagem da Ucrânia para os Estados Unidos? Por que aquela região é importante, hein, para fazer a América grande novamente? Aí você toca num ponto que é central. Desde que acabou a União Soviética, em 1991, os Estados Unidos fixaram a ideia, que virou doutrina de política externa deles,
de que acabou a União Soviética, mas a Rússia ainda é a nossa maior inimiga. Naquela época, 91. Por quê? Por causa da Eurásia, essa região que compreende Europa e Ásia. A Rússia é o principal país eurasiático, em termos de extensão, reservas, etc. E nós temos que separar a Rússia em 3 países. A Rússia da Sibéria, a Rússia Oriental e a Rússia Europeia. Nós temos que separar a Rússia em 3 países, desmantelar a Rússia, 3 países. Esse era o projeto. E para botar esse projeto em marcha, os Estados Unidos, após o desmantelamento da União Soviética, a OTAN começa a avançar em direção à Rússia. A OTAN começa a cercar a Rússia. Então, a OTAN incorpora Polônia, Hungria, República Tcheca, os Bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, enfim, ela vai incorporando todos os países que havia em volta, que existem em volta da Rússia, e ela vai fazer o que eles chamam de um cordão sanitário em torno da Rússia, para conter a Rússia. É esse o termo que eles usam. Containment, para conter a Rússia. A cereja do bolo é a Ucrânia. A Ucrânia seria o último país a ser incorporado à OTAN, e isso seria a grande cereja do bolo, pela posição estratégica da Ucrânia, geográfica em relação à Rússia, e também porque a Ucrânia é uma espécie de celeiro da Rússia, pela qualidade excelente das terras, etc. e tal. Só que o Putin está dizendo, desde 2008, teve uma conferência em Munique, em 2008, em que ele falou: parem com esse negócio de querer cercar a Rússia e de querer cooptar a Ucrânia. Parem com isso. Isso não vai ser tolerado. Não vamos aceitar esse negócio aí. É uma situação semelhante que houve em 62, quando a então União Soviética queria instalar mísseis nucleares em Cuba. E o Kennedy falou: não vai instalar mísseis nucleares em Cuba. Se instalar, vai ter guerra. É a mesma coisa, o Putin está dizendo. A Ucrânia não vai entrar para a OTAN. Se entrar, vai ter guerra. Não façam isso. Os caras acharam que eles podiam fazer isso. E quiseram incorporar a Ucrânia. E de um jeito absolutamente golpista, que nós conhecemos muito bem no Brasil, que é por meio de você provocar manifestações de rua, financiar a oposição, discurso fake. Chegou ao ponto tão descarado que em 2014 você teve senadores dos Estados Unidos fazendo comício em praça pública em Kiev. Senadores dos Estados Unidos, para derrubar o governo, que naquela época era um governo pró-russo. E quando o Zelensky assumiu o poder, depois que foi dado um golpe, e ele assumiu o poder, o Zelensky, as primeiras declarações dele foram no sentido de fazer a paz com a Rússia. Aceitar uns acordos que o Putin estava propondo, acordos de Minsk, no sentido de dizer: se vocês respeitarem os acordos de Minsk, não vai ter guerra, não vai ter problema nenhum. A primeira reação do Zelensky foi de aceitar. Ele declarou publicamente: eu acho razoável a proposta dos acordos de Minsk, eu acho que nós vamos aceitar os acordos de Minsk. Aí o então primeiro-ministro da Inglaterra, em 2022, o Boris Johnson, que é uma espécie de cópia bizarra do Trump, assim, também é um laranjão, cabelo muito estranho, um cara muito estranho. Ele vai para a Ucrânia, tem uma conversa com o Zelensky, e o Zelensky muda de opinião, de repente. Quer dizer, o Zelensky é um pau mandado, é uma marionete na mão desses caras. Sendo que naquela época, a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, uma mulher muito meiga, muito doce, que eu convidaria por jantar à luz de velas comigo, ouvindo uma música suave, de fundo, uma moça chamada Victoria Nuland. A Victoria Nuland declarou publicamente que ela escolheu os ministros do Zelensky. Ela falou: eu quero esse e aquele para fazer parte do Ministério da Ucrânia. Quer dizer, então, é um jogo, não é um jogo nem de cartas marcadas, é um jogo para mim, não houve, jamais. Eu não caracterizo o que está acontecendo na Ucrânia foi a invasão da Rússia pela Ucrânia. Não é assim que eu caracterizo. O caracterizo foi o Putin respondendo ao cerco que a OTAN promoveu contra a Rússia. Foi isso que aconteceu. E a coisa foi andando muito bem, até chegar ao ponto atual em que o Trump concluiu que isso não é mais vantagem para os Estados Unidos. E a Europa inteira é que se danou com isso, né?
porque os Estados Unidos, para forçar a Europa a comprar gás e petróleo dos Estados Unidos, porque antes a Europa comprava gás e petróleo da Rússia, para forçar a Europa a comprar gás e petróleo dos Estados Unidos, os Estados Unidos bombardearam os petrodutos e gasodutos que passavam pelo fundo do oceano e que levavam petróleo e gás para a Europa, da Rússia para a Europa. Os Estados Unidos sabotaram isso daí, chama Nord Stream. Os Estados Unidos sabotaram isso daí. Isso aí, um grande jornalista dos Estados Unidos, Seymour Hersh, ele provou por A mais B que isso daí foi obra do Serviço Secreto dos Estados Unidos junto com a Grã-Bretanha. O bombardeio disso daí. Resultado, explodiram os preços do gás e do petróleo na Europa. Na passagem desse ano, 2025, houve um aumento de 30% nas tarifas de eletricidade da Alemanha e da Itália. Só para trazer aqui, para pegar esse gancho, depois da conversa, né, entre Putin e Trump, que aconteceu por telefone, o chefe de Estado da gestão do Trump se reuniu com o chanceler do Putin na Arábia Saudita para iniciar uma negociação, né? Só que nessa negociação, Europa e a própria Ucrânia não estavam presentes, elas foram excluídas. E aí eu te pergunto, qual é o motivo principal, né, da Europa estar fora dessa negociação? Sobre a Ucrânia eu não vou nem comentar, né, porque é o país que deveria obrigatoriamente estar nessa mesa. Agora, quais são as principais dificuldades enfrentadas aí pelas negociações de paz, excluindo principalmente a Europa, hein? A Ucrânia, obviamente. É o que eu te falei antes, Roberto. Depois da Segunda Guerra Mundial... É a questão do gás. Não, depois da Segunda Guerra Mundial, quem manda na Europa, desde o início, quem mandou na Europa e quem manda na Europa até hoje, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos falam, a Europa se cala. É o que eu te disse, a Alemanha é uma potência ocupada militarmente. Não tem, não tem autonomia nenhuma. Quer dizer, a OTAN, quem manda nos centros estratégicos de planejamento militar da OTAN são os Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos vão consultar os generais europeus, querem saber a opinião dos europeus para alguma coisa? Querem nada, querem que se exploda. Essa senhora, Victoria Nuland, que eu falei que é muito meiga e doce e suave, vazou, durante a crise da Ucrânia, no começo, vazou um áudio dela dizendo, que me perdoe aqui quem está nos ouvindo, dizendo a seguinte frase, exatamente a seguinte frase, que se foda a União Europeia. É assim que eles enxergam a Europa, os Estados Unidos, o Império. É assim que eles enxergam. Eles não enxergam como uma conversa entre pares, entre iguais. Então, não, o que Putin e Trump definirem é o que vai acontecer? É o que vai acontecer. Simples Agora, assim? a pergunta interessante aí é o que os Estados Unidos têm a ganhar se aproximando do Putin? Na minha opinião, isso é uma especulação, certo? Isso é opinião, não é um dado verificável, é uma opinião. Na minha opinião, o que vai acontecer é que o Trump está tentando criar uma clivagem, uma divisão entre China e Rússia. Quer dizer, ele está chamando o Putin para dançar. Vem, Putin, vem dançar comigo, e esquece a China. Manja aquela música pense em mim, chore por mim, não liga para ele. O Trump está cantando isso para o Putin. Pense em mim, liga para mim, não liga para ele. Eu acho que ele está tentando cavar uma distância entre... Porque o que aconteceu até agora foi que tudo que o Biden fez, tudo que o imperialismo estadunidense fez até hoje, foi jogar a Rússia no colo da China. Quer dizer, esse negócio da Ucrânia, o Putin acertou com a China o que ele ia fazer na guerra contra a OTAN na Ucrânia. Os dois estavam juntos. Os dois estão juntos no BRICS. Os dois estão juntos em tudo, China e Rússia. Então, isso aí, o que o Trump está tentando fazer agora, na minha opinião, é se aproximar do Putin, atrair o Putin para a esfera de influência dos Estados Unidos e separar da China. Porque o que o Trump está obcecado mesmo é com a China, por causa da posição que a China tem no comércio mundial e do poder que a China tem e da estratégia da Rota da Seda e a influência que a China tem hoje na África
na América Latina, no mundo inteiro. É isso que está colocando os caras em pânico. A China é o grande inimigo. Então, na minha opinião, é isso que está acontecendo. Você acha que o Zelensky e a União Europeia, eles aceitarão passivamente essa condição imposta pelos Estados Unidos e pela Rússia? Eles não têm solução. Não tem saída. Não tem alternativa. Eles não têm dinheiro. As armas que eles tinham já foram dadas para o Zelensky. O Zelensky já usou as armas que ele tinha. Os arsenais dele estão baixos. Eles mesmos estão dizendo isso. Não tem arma no nosso arsenal, não tem stockpile, não tem arma estocada para usar. A crise está comendo muito na Europa e está tendo eleições agora. A extrema-direita está avançando de uma forma muito perigosa, inclusive na Alemanha. Periga os nazistas chegarem em segundo lugar nas eleições, o que vai ser uma coisa tenebrosa. Imagina, o nazismo alemão chegando em segundo lugar. É um negócio assim muito preocupante, um negócio medonho. Mas os caras não estão em condição de sustentar o Zelensky contra o Putin sem os Estados Unidos. Não tem a menor chance de fazer isso. Pode espernear à vontade, chorar, chamar de traidor, falar o que quiser. Não tem como. Não vai acontecer. Pode durar, olha, pode botar aí, no máximo 2, 3 meses, se não quiserem entregar já, 2, 3 meses e sai um acordo aí qualquer aí. Não vai passar disso. Então teremos aí em torno de, no máximo, 3 anos e meio de guerra entre Ucrânia e Rússia, principalmente por essa aliança, né, que vai fazer uma mudança completa na geopolítica mundial, né, Arbex? Se sair a aliança, porque uma coisa é que o Trump quer, outra coisa é que se ele vai conseguir o que ele quer, né? Você acha que a Rússia vai botar algumas condições importantes para o Trump? Vai. O Putin não precisa disso aí. O Putin está com a China. É isso que está deixando os caras desesperados. Eles chegaram num ponto de desespero, porque não adianta ter o maior arsenal nuclear do mundo. Não adianta, os caras perderam. Me diga uma coisa. Qual foi a guerra que os Estados Unidos venceram? Você consegue lembrar? Eu consigo lembrar de uma guerra que os Estados Unidos venceram. Foi a Guerra da Independência contra a Inglaterra. o resto eles perderam. Quer dizer, ganharam a Segunda Guerra Mundial, mas não foram eles que ganharam. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. 30 milhões de soviéticos mortos na Segunda Guerra Mundial. Depois, entraram em guerra com o Vietnã, perderam. Guerra com o Laos, perderam. Guerra com o Camboja, perderam. Guerra com o Iraque, perderam. Guerra com o Afeganistão, perderam. Estão perdendo em Gaza. Muita gente confunde, né? Destruição com vitória. Eles mataram 4 milhões de pessoas no Vietnã. Laos, Vietnã e Camboja. 4 milhões eles mataram. E perderam. Não adianta matar, destruir, etc. Perderam, vão perder sempre. Porque por mais dinheiro que eles tenham, por mais armas que eles tenham, por mais soldados que eles tenham, eles sempre vão ser a força ocupante contra o povo. Ninguém ganha do povo em guerra. Você pode aniquilar o povo, como eles fizeram em Hiroshima e Nagasaki. Você pode aniquilar, mas ganhar você não ganha. O povo está lá na sua terra. Ele está defendendo as tradições de sua família. Cada cara que está lutando lá está lutando pela família, pelo pai, pela mãe, pelos avós, pela história, pela ancestralidade, pela cultura, por todos. Pela ancestralidade. Você não ganha disso, meu amigo. Você não ganha disso. E os Estados Unidos não aprendem a lição, né? Vão perder. Vamos ficar de olho, Arbex. Obrigada, viu, por participar do Em Detalhes conosco e eu que agradeço. Vamos juntos acompanhar o desenrolar dessa história. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL, Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. E na sequência tem Rolê ICL. Eu encontro você aqui na nossa programação. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Absolutamente impactados, emocionados, revoltados. São algumas das palavras que eu ouvi das pessoas que assistiram ao encontro da Juliana Dalpiva com o Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva. Personagens do filme Ainda Estou Aqui, que está conquistando o mundo, e que entraram em detalhes com a Juliana sobre essa história tão forte, sobre esse crime sem castigo. Muita gente está pedindo, não só para poder assistir de novo,
mas para poder chamar os filhos, os pais, para poderem assistir junto a esse encontro da Juliana. E se você perdeu o encontro e quer assistir, eu tenho uma notícia boa para vocês. A gente vai liberar o replay por pouco tempo, mas para que todo mundo tenha essa chance. Essa história contada nesse encontro tem que chegar ao maior número de pessoas possível. E gratuitamente assista esse replay. E a gente vai também permitir que vocês tenham ali todos os presentes que no final do encontro a gente ofereceu para as pessoas em termos de condições para poder comprar o livro que a Juliana Dalpiva lançou sobre essa história e todas as outras coisas relacionadas ao ICL. Não perde esse encontro não.